Fala pessoal, muito boa tarde, iniciando aqui a nossa transmissão, Operação Papiro SpaceX. Eu sou o professor Alan Soares, estou aqui para te ajudar com essa disciplina aí que muitos têm receio, muitos têm medo, de repente acham uma dificuldade muito grande aí em mecânica. Estou aqui para te ajudar com essa disciplina, fera. Então você que está aqui, já temos aí 12 pessoas ao vivo. Espero que essa live encha, venha mais pessoas aí. Só estamos iniciando a resolução da SpaceX de 2020, fera. Vou pegar aqui as questões da prova do ano passado, tentar resolvê-las, obviamente, nessa nossa live de 1 hora. Acredito que não dê para resolver tudo, mas numa próxima oportunidade eu termino de resolver essa prova com vocês, que é bem importante, uma prova quentinha que mostra para você como que a SpaceX cobra física na sua prova. Beleza, fera? Então, se você está aqui, está se preparando para a prova da SpaceX que vai acontecer esse mês, você está no lugar certo. Vou tentar mostrar para você o máximo de bizu possíveis para você ir para a prova da SpaceX aí nesse mês tranquilaço, fera. E você que está aqui iniciando sua preparação para a SpaceX do próximo ano, você também está no lugar certo. Mesmo que você esteja do zero aí, é importante você entrar em contato com as questões da banca da SpaceX. Então, antes de mais nada, queria aqui agradecer a presença dos monitores. Nós temos aí os monitores Brian, Rodrigo, somente. Forte abraço aos monitores que estão sempre ajudando a gente aí nesse momento de sufoco de live, tá? Boa tarde aí, Juscelino, Edna, Mara, Lucas, Rodrigo, Bruno. Forte abraço, pessoal. Show de bola. Vou fazer um pedido para você, fera. Compartilha essa live aí com seus amigos, para a gente levantar essa live lá em cima, beleza? Marca lá no Instagram do AlphaCon, no meu Instagram, caso você não me siga, Física Sem Choro. Vou estar lá para te ajudar com várias dicas de física para PrEP, para EA, para AFEFON, Escola Naval, ITEM, o que você precisar, tem conteúdo bem bacana lá. Beleza, fera? Então vamos que vamos. Com certeza, Lucas, vai ser as mais pesadas. Com certeza. Mas vamos iniciar numa ascendência aqui, até para não assustar vocês, beleza? Pessoal, coloca aqui no chat de onde vocês estão. De onde vocês estão assistindo essa live. Tem uma galera aqui que já falou que é de São Gonçalo do Piauí. Coloca aí no chat. Tranquilo? Vamos iniciar a nossa resolução? Vamos nessa? Consigo ver aqui tudo que vocês colocam no chat, tá? Qualquer pergunta, só jogar aqui que em algum momento oportuno eu vou estar lendo para te ajudar aí. Show de bola? Então vamos aí para a primeira questão, galera. Questão na tela, a primeira questãozinha da prova da SpaceX de 2020. Veio o seguinte, olha só. Um lápis está posicionado perpendicularmente a um eixo principal e a 30 centímetros, tá, de distância do centro óptico de uma lente esférica delgada. Nota só, galera. Ele não falou para a gente que tipo de lente é, mas temos dois tipos de lente, as lentes convergentes e as lentes divergentes. Professor, qual é a diferença? Basicamente, a diferença é que uma lente consegue concentrar todos os raios luminosos em um único ponto, que é a função das lentes convergentes, convergem para um ponto. A divergência é o contrário, ela vai fazer com que os raios luminosos se afastem, vão para várias direções. E, cara, lentes convergentes têm todas as suas bordas ou bordos finos. Lentes divergentes têm bordos grossos, beleza? Continuando a nossa leitura. Cuja distância focal é de menos 20 centímetros. Então, está falando o seguinte para a gente, ó. O foco dessa lente vale menos 20 centímetros. E ele falou antes que a distância do objeto à lente é de 30 centímetros. Ele quer saber aí sobre a imagem do lápis, se ela é real, se ela é virtual, se ela é aumentada, se ela é diminuída. Enfim, pera, muito fácil aqui. Toda vez, cara, que o foco é o foco que vai dar a característica da lente. Se ela é uma lente que cria uma imagem real ou virtual, tudo bem? Então, se a lente ela tem um foco negativo, foco negativo, imagem virtual. Foco positivo, imagem sempre real. Então já sabemos que, devido ao foco ser negativo, a imagem só pode ser, nesse caso,
virtual. Então, já vou colocar aqui, ó, imagem virtual. Beleza. Agora, como é que eu descubro se essa imagem ela é aumentada ou reduzida? Eu vou jogar na equação do aumento linear. Lembra que o aumento linear é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, lá nas equações gaussianas? Mas também pode ser menos P' sobre P. E também pode ser foco dividido por foco menos P. Veja que essa terceira opção ela é mais confortável para a gente calcular esse aumento linear. O foco é menos 20, ou seja, menos 20 dividido por menos 20, menos 30. Então, veja que nós vamos achar menos 20 sobre menos 50. Menos com menos, mais. 0 com 0 simplifica, então o aumento linear é 2/5. Veja bem, fera, se o aumento linear é 2/5, isso significa que a imagem está sendo reduzida. Porque se o aumento linear é igual a 1, a imagem é igual. Se o aumento linear é maior que 1, a imagem é aumentada. Se o aumento linear é menor que 1, a imagem é reduzida. É só você gravar aqui, ó. Aumento linear igual a 1. Igual. Aumento linear maior que 1. Aumentada. Aumento linear menor que 1. Reduzida. E é o caso, né? Ela é uma imagem reduzida. Então, por isso, marcamos gabarito letra C. Foco negativo, imagem virtual. Aumento linear menor que 0, reduzida. Sempre. Tem uma outra ideia bem interessante para você gravar isso. Olha só. Imagina o seguinte, Vera. Eu tenho um aumento linear. Ele deu para a gente que esse aumento linear vale 1/3, né? Uma proporção 1/3 do objeto. Veja o seguinte. Veja que o numerador, que é 1, o numerador ele é menor do que o denominador. Concorda? 1 é menor que 3. Então, o numerador é menor que o denominador. Mas você vai lembrar que o aumento linear é I sobre O. Então eu posso dizer que I está sendo menor que O. Tudo bem? Porque esse aumento linear diz que é 1/3. Então, tá vendo que a imagem é menor que o objeto. Outra coisa aqui é olhar para o sinal. Qual o sinal que está aparecendo aqui no 1/3? Professor, positivo. Se positivo, e aí você vai lembrar que o aumento linear é menos P' sobre P, não é isso? Se positivo, significa que P' deve ser negativo. Porque menos com menos, mais. Então, P' é menor que 0. Por isso a gente chama de uma imagem virtual, né? Porque segundo Gauss, se a distância é negativa, significa que uma imagem ela é dita virtual. Beleza, fera? Então volta para o slide aí para você pegar a resolução da nossa primeira questão, hein? Enquanto isso aqui, vou ler o chat. Dom Pedrito, Milton Rodrigues, forte abraço, Milton. Parintins, Amazonas, Tatiana, legal, Tatiane. Eduardo Lima, Natal, gosto muito, Natal sensacional. Mato Grosso, Cuiabá, Murilo Vieira, forte abraço, Murilo. Piauí, Teresina, Bruno. Cuiabá, Elson Lucas. Monte Carmelo, Minas Gerais, Lucas Soares. Oliveira, Minas Gerais, Bernardo. Renato Moura, Calçado, Pernambuco. Legal, Pernambuco é a casa do Leone. Leone Maltz, nosso professor de Direito. Cara fera demais, gente. E aí, galera, tranquilo nessa primeira questão? Para nada, né? Foi aquele bicho de 7 cabeças, né? Agora, a próxima questão, fera, ela é chata. É uma questão que envolve quantidade de movimento. E é recorrente na prova da SpaceX. Tema como impulso, quantidade de movimento, colisões. É tema forte, trabalho, potência, energia. Então, você que está papirando para a SpaceX aqui agora do final do mês, você tem que fazer no seu raio-x o estudo de trabalho, potência, energia
impulso, quantidade de movimento e colisões. Se você fizer essa revisão e chegar o dia da prova, você vai me agradecer, fera. Professor, na live lá você falou desses temas. Vai estar na prova, fera. Então fica atento para você não perder essa questão, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Bom, dois blocos A e B livres da ação de quaisquer forças externas movem-se separadamente em um plano horizontal, cujo o piso é perfeitamente liso, sem atrito. Mas isso aí ele falou antes da colisão, tá? Os objetos estão livres de atrito antes da colisão. Aí o bloco A tem uma massa de 1 kg, move-se com uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, ó, o A tem 1 kg, tem uma velocidade de 1 metro por segundo, na direção do eixo Y, no sentido indicado no desenho. No próximo slide aí vai ter o desenho, tá? O bloco B tem uma massa MB de 1 kg, então a massa de B também é a mesma massa de A, só que sua velocidade é maior, é o dobro, né? 2 metros, fazendo um ângulo de 60 graus com o eixo Y, no sentido indicado no desenho. Após a colisão, movimentam-se juntos em outro piso. Pessoal, sublinhando isso aqui que é importante, movimentam-se juntos. Há 3 tipos de colisão dentro da mecânica. A colisão elástica, que acontece através da conservação da energia, né? Também conservação da quantidade de movimento, por que não? Temos a colisão inelástica, que é o que está acontecendo aqui, que é uma colisão no qual acontece devido a uma perda total de energia. Isso quer dizer que os objetos passarão a se movimentar juntos. Então, olha só, houve colisão. Os objetos que se colidiram movimentaram-se juntos, colados, colisão inelástica. Há total perda de energia mecânica. Beleza? E a colisão parcialmente inelástica, que ela tem perda, mas ainda consegue restituir parte da energia mecânica. Que não é o que está acontecendo aqui, né? Já descobrimos, então, que essa colisão é inelástica, porque os objetos se movimentam juntos. Só que em outro piso. Só que agora, ó, rugoso, com coeficiente de atrito cinético igual a 0,1. Se tem atrito, tem perda de energia, né? Conforme o desenho abaixo, depois da colisão, o conjunto dos blocos A e B, agora unidos, percorreu até parar uma distância D. Fera, ele quer saber a distância que os objetos possuem até parar. Então essa é a nossa figura. Veja que o A tem uma velocidade de 1 metro por segundo no eixo Y, o B tem uma velocidade de 2 metros por segundo, formando 60 graus, né? Então se a gente pontilhar aqui, ó, um eixo Y também, né? De forma que fique paralela ao eixo do A, aqui também vai ser 60 graus, certo? Por que vai ser 60 graus? A gente está usando a relação aqui de retas cortadas por transversais, né? Alterno interno, certo? E aí, após a colisão, eles passam a se movimentar juntos aqui, ó. Só que veja, ó, que essa superfície tem atrito. Então, o que acontece quando um corpo movimenta-se sobre uma superfície com atrito? Olha só, eu tenho uma dada superfície porosa, rugosa, que possui um coeficiente de atrito dito cinético, que ele falou para a gente que vale 0,1. E aí, olha o que vai acontecer. Eu tenho um sistema que está se movimentando junto, eu vou colocar como se fosse um corpo só, ok? Um corpinho só, que aqui é A mais B. E esse sistema, ó, possui movimento. Tem uma velocidade após a colisão, que eu vou chamar essa velocidade de VAB'. VAB' é a velocidade que esses dois objetos têm após a colisão. Calma, dá para calcular isso fácil. Mas olha só, ele está se movimentando numa superfície que possui atrito, então vai existir uma força de atrito oposta ao movimento. E esse objeto para, ou seja, sobre ele atua uma força resultante. Essa força resultante é a soma de todas as forças externas igual a massa vezes aceleração. Isso aqui, fera, é a segunda lei de Newton. Tudo bem? Qual é a força que atua sobre o corpo?
Fat. Professor, tem peso e tem normal para cima. Tem, elas se cancelam. Haja vista que o objeto não sobe nem desce. Então, de forma resultante aqui, que faz o objeto ter um movimento retardado, porque a velocidade diminui, é o Fat. Fat é igual a massa que o corpo tem vezes a aceleração. Lembrando, o Fat aqui é uma força opositora, então tem que ser negativa, né? Forças opositoras são forças negativas. Fat, μ vezes a normal, que é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que nesse caso, exclusivamente nesse caso, a normal se cancela com a força peso, né? Exclusivamente nesse caso, ó. Porque a gente vai ter a força peso para baixo, a força normal para cima que se cancela. Então aqui vai ficar, ó, menos μ vezes mg é igual a ma. Posso simplificar, ó, massa com massa. Então, a aceleração vai ser o quê, pessoal? Menos 0,1 vezes a gravidade, que é 10. Logo, a aceleração vale menos 1 metros por segundo ao quadrado. Ah, calculei a aceleração. Agora eu sei que realmente esse corpo está retardando. Como assim está retardando, professor? A aceleração não é negativa? Após a colisão, ele começou a movimentar-se em uma superfície porosa, com atrito, rugosa. Existe uma força opositora ao seu movimento. Essa força opositora imprime a esse corpo uma aceleração negativa. Então, esse cara está descrevendo um movimento retardado. A variação da velocidade é menor que zero. A velocidade diminui até que o objeto pare, né? Só que ele quer calcular o deslocamento. Eu posso calcular o deslocamento por Torricelli, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2A delta S. Por que aparece esse menos aqui, pessoal? Isso, fera. Boa. Porque o movimento é retardado. Bom, a velocidade final é zero. A velocidade inicial é a velocidade que o conjunto tem, menos 2 vezes a aceleração, que é 1, vezes o ΔS que eu quero descobrir. Ou seja, 2 vezes ΔS é a velocidade que o conjunto tem após a colisão ao quadrado. Então, a distância é a razão da velocidade que o conjunto tem após a colisão ao quadrado dividido por 2. Então, veja, não tem como calcular esse deslocamento se eu não sei a velocidade após. Não sei essa velocidade. Agora, a gente pode calcular. Veja bem, volta para o slide aí, ó. Voltando para o slide, perceba o seguinte. Antes da colisão, o corpo A tem quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade. Qual é a massa? 1. Qual é a velocidade? 1. Então, qual é a quantidade de movimento de A antes da colisão? 1 km por segundo. Qual é a quantidade de movimento de B? É a massa de B vezes a velocidade de B. Qual é a massa? 1. Qual é a velocidade? 2, não é isso? Então, nós vamos ter 2 km metro por segundo. Então, veja, já sei a quantidade de movimento de A e já sei a quantidade de movimento de B. Show de bola. Tranquilo. Só que nós temos um problema. Antes da colisão, nós temos que o B não possui o mesmo sentido do A. A gente teria que tirar uma resultante dessas quantidades de movimento. Veja bem, ó, o A tem um vetor para baixo, né? Aqui está a quantidade. Deixa eu melhorar esse vetor. Aqui está a quantidade de movimento do A. E aqui está a quantidade de movimento do B. E que formam 60 graus, né? Um ângulo de 60 graus aqui, ó.
Esse ângulo vermelho aqui é aquele mesmo ângulo que eu desenhei lá no início, 60 graus. Aqui está o que, pessoal? Boa, a resultante. A quantidade de movimento resultante. Se esse ângulo lá é de 60 graus, basta então, ó, a gente fazer a lei dos cossenos, né? Então, nós teremos que a quantidade de movimento resultante é igual à quantidade de movimento do A mais a quantidade de movimento de B mais 2 vezes a quantidade de movimento de A vezes a quantidade de movimento de B vezes cosseno de 60 graus. Então, pessoal, veja bem. Calma, calma, calma. Percebemos que tudo que aconteceu após a colisão, ele vai entrar no movimento cuja trajetória é rugosa, tem atrito. E esse atrito é cinético. E esse atrito vai impor uma aceleração negativa. Uma frenagem está acontecendo de forma que o objeto pare a tantos metros. E aí, utilizando a equação de Torricelli, sabendo que o movimento é retardado, que a velocidade final é zero, a gente consegue calcular o deslocamento, que é o que ele pediu, só que eu não sei a velocidade após a colisão. Porque após a colisão que ele vai entrar na pista rugosa. Então, eu preciso calcular essa velocidade após a colisão. Para isso, eu tenho que saber qual é a quantidade de movimento inicial. Porque a quantidade de movimento antes e depois são iguais. Então, por isso, eu estou fazendo aí a quantidade de movimento resultante. Então, veja, a quantidade de movimento resultante vai ser a de A, que é 1 ao quadrado, a de B, que é 2 ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes 2. Cosseno de 60 é meio, né? Show! Então, a quantidade de movimento resultante vai ser 1 mais 2 mais 2, não é isso? Opa, aqui é 4, desculpa. 2 ao quadrado, né? Pelo amor. Então, isso aqui vai dar 7, né? Logo, a quantidade de movimento resultante é a raiz de 7 km por segundo. Tá comigo, fera? Tá comigo? Então, veja, sabemos qual é a quantidade de movimento antes da colisão. Então, aplica aqui comigo, ó. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Lei da conservação da QDM, da quantidade de movimento. Antes vale o quê? Raiz de 7. Depois da colisão. Depois da colisão, nós vamos ter o seguinte. Quantidade de movimento vai ser a massa que os corpos possuem, MA mais MB, vezes a velocidade que eles vão ter após a colisão. Logo, raiz de 7 é igual a 2 vezes VA linha. VAB', né? Então, VAB' é raiz de 7 sobre 2 metros por segundo. Achamos a velocidade. Com essa velocidade, eu agora acho o quê? Boa, o deslocamento. Veja, ó, que o deslocamento vai ser a raiz de 7 sobre 2 ao quadrado sobre 2. É isso. Então, o deslocamento vai ser raiz de 7. 7 sobre 4 sobre 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar para a gente 7 sobre 2, é isso? 7 sobre 2. Aproximadamente isso. Que dá aí 3,5. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, tá? Deixa eu ver só os nossos dados para ver se eu não errei nada. Massa 1, massa 1. O coeficiente de atrito também está certinho. Opa, é 7 oitavos, né? É 7 oitavos. Errei aqui, ó. Apagando aqui, ó. Nós vamos ter 7 sobre 8. E que isso vai dar a alternativa 0,875
metros, que é gabarito D, de delta. E fecha caixão. Show de bola, galera? Beleza, deixa eu só sair da frente aqui para você fazer o print da tela toda, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Pergunta pro Heitor, brabo na área. Forte abraço, Heitor. Tamo junto, fera. Melhor que nós temos. Vamos lá ver esses comentários. Abner, sou mais. Show de bola, Abner. Galera, o que vocês estão achando aí da resolução? Manda aqui no chat. Gostaram? Conseguiram entender? Querem que eu volte a algum ponto importante aí? Quero ajudar vocês, cara. Se você tem dificuldade física, conte comigo aí, seja aqui no AlphaCom, seja no meu Instagram, Física Sem Choro. Dá um pulo lá, confere o que tem lá de material que é bem bacana. Com certeza eu vou te ajudar bastante, tá? Qualquer dúvida, é só colocar aqui que eu respondo a você, tá? Vou jogar no slide para você ver também o que foi feito. Eu calculei a quantidade de movimento antes para fazer quantidade de movimento igual a depois. Tudo que eu fiz aqui no slide, pessoal, foi antes da colisão. Para que a gente mate a questão no processo final. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos nessa então. Próxima questão, gente. Se um corpo descreve um movimento circular uniforme, então o módulo da força que age sobre o corpo é... Aí colocou ali símbolos 1, 2, 3 e 4. Cada número tem ali uma pequena frase, né? Então, por exemplo, o módulo da força que age sobre o corpo é diferente de 0, igual a 0. Bom, é diferente de 0, porque a força resultante em movimentos circulares, apesar de ser uniforme, existe. É a força centrípeta, né? De qualquer maneira, eu vou desenhar aqui no quadro para a gente discutir o que é o MCU. Isso é importante, tá? Então, aqui, ó, apagando essa brincadeira aqui. E vamos fazer aqui o nosso movimento circular. Veja bem, fera. Eu tenho aqui, ó, um trajeto circular. Aí, o objeto está bem aqui, ó. Bem nesse pontinho. Ele possui uma velocidade constante. Essa velocidade aqui vale V. E aqui é a posição inicial de uma trajetória cujo raio é R. Beleza? Show de bola. Aí, o que vai acontecer? Como esse cara tem velocidade constante, em nenhum momento ele vai parar. Então, ele vai percorrer diversas posições, ó, como, por exemplo, essa posição. Veja que aqui, ó, tá a velocidade, que também tem o mesmo módulo V. No entanto, a direção e o sentido são diferentes, né? Veja que aqui é o ângulo central φ. E veja que a velocidade, por ser uma grandeza vetorial, além de módulo, ela tem direção e sentido, obviamente. E veja que o módulo é sempre o mesmo, por isso que o movimento é circular uniforme. No entanto, a direção muda, o sentido muda também. A grandeza que faz a direção e o sentido da velocidade no MCU mudar é uma grandeza chamada de radial centrípeta.
Olha, aqui ó, nós temos uma grandeza centrípeta, chamada de aceleração centrípeta, criada por uma boa força centrípeta. Ou seja, no MCU, a força resultante ela é diferente de zero. A força resultante é igual à força centrípeta, equivale mv ao quadrado sobre r. Então, a nossa primeira aí, ó, o módulo da força que age sobre o corpo é o que, pessoal? Diferente. Diferente de zero. Então, já sei que não pode ser a letra C e não pode ser a letra D. Show de bola! O vetor quantidade de movimento, qual o vetor quantidade de movimento, pessoal? É a massa vezes a velocidade. O vetor quantidade de movimento muda? Não muda com o tempo? Muda. Por que que muda? Olha para cá. A velocidade a cada instante não está mudando a sua direção e sentido, porque existe a cada instante força centrípeta, cara. Então, quando ele está aqui, ó, a direção e sentido já mudou da velocidade. Se a velocidade muda, a quantidade de movimento também vai mudar. Então, muda. Então, nesse caso aqui, pessoal, muda. 3. Então, vamos lá. Diferente de e muda. Então, já cai a letra A também. 3. O trabalho realizado pela força é nulo. O trabalho realizado pela força é nulo. Sim, o trabalho realizado pela força é nulo porque o trabalho, né, força vezes a distância, pessoal. A força é constante, que é a força centrípeta. A força centrípeta, ó, é mv ao quadrado sobre r. Então a força é constante, tudo bem. Mas o deslocamento não existe. Ué, professor, mas ele não está percorrendo o arco de circunferência? Tudo bem. Mas em qualquer ponto que ele esteja, a distância dele com o centro vale quanto? R. Porque o trabalho, né, da força centrípeta, a força centrípeta não aponta para o centro, em qualquer ponto a força centrípeta não é a mesma. E olha que a força centrípeta varia com o raio. Se o raio diminui, a força centrípeta aumenta. E isso é normal, porque se o raio diminuir, o corpo gira mais, né? Ou seja, tem uma maior velocidade. Então veja que nesse ponto e quaisquer que existam, o raio vai ter o mesmo valor. Então por isso que o trabalho é nulo. Então nesse caso só resta pra gente o quê? Letra D, né? Ó, diferente de, muda, nulo. Vamos ler aí a outra. A energia cinética é constante, poxa. A energia cinética, pessoal, é 1/2 de mv ao quadrado. O módulo da velocidade é constante. Logo, a energia cinética também é constante, marcando então o gabarito letra D. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Pessoal, você que está aqui assistindo a live, comenta aí o que você está achando da live. Marca lá depois no Instagram. Segue lá o professor no Instagram, Física Sem Choro. Vamos que vamos. Vamos nessa? Próxima questão? Tá aí, ó. Próxima questão, MHS, movimento harmônico simples. Vamos lá.
Um ponto material oscila em torno da posição de equilíbrio O em movimento harmônico simples, é o famoso MHS. Conforme o desenho abaixo, a energia mecânica total do sistema é de 0,1 Joule. Então, ele está dando para a gente uma energia mecânica. E vale lembrar que a energia mecânica, pessoal, é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Seja ela gravitacional ou elástica. Isso vale 0,1 Joule. A amplitude da oscilação é de 10 centímetros. E o módulo da velocidade é de 1 metros por segundo. Tá? O módulo da velocidade é de 1 metro por segundo. Velocidade máxima, tá? Os extremos da trajetória desse movimento têm velocidades iguais a zero, tá? Nos extremos. Desprezando as forças dissipativas, a frequência de oscilação em Hertz será. Pessoal, o MHS nada mais é que um movimento periódico, um movimento que acontece. Por exemplo, na questão anterior nós vimos movimento circular. É um tipo de movimento periódico. Por quê? Em algum momento o cara vai dar uma volta completa, ele repete uma posição. A partir dessa, ele começa a repetir diversas posições. Então, vou até aproveitar esse desenho aqui, ó. Veja comigo, então. Vou aproveitar esse desenho e eu vou te mostrar que ele, sim, ele também é um movimento harmônico simples. Veja o seguinte, olha. Essa aqui vai ser a nossa trajetória de amplitude. Veja que quando o corpo está passando na posição S0, ele estaria aqui, ó. Certo? Ele estaria se movimentando em relação ao eixo X para a esquerda. Por quê? Agora ele vai estar aqui, ó. Se ele está aqui, ó, deixa eu apagar isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó, para a gente ter uma melhor experiência com o desenho. Olha. Quando ele está naquela posição lá que eu vou chamar de S1, ele vai estar aqui, ó. Quando ele estiver aqui no pico, ó, passando em cima aqui do centro do movimento, ele vai estar nesse ponto. E nesse ponto, a sua velocidade vai ser um valor que eu não vou determinar o valor ainda. Eu vou deixar ali como V. A gente vai discutir se essa velocidade é máxima ou mínima, tá? E aí vamos supor que ele chegue aqui agora, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Ele vai estar nessa posição aqui, ó. Beleza? Só que agora ele vai estar o quê? Voltando, ó. Porque se ele estivesse aqui agora, ó, ele estaria indo para a direita. Então veja que é como se fosse projeções, tá vendo? Perceba, então, que quando o cara faz esse movimento, quando ele está aqui, ele está aqui. Se ele vem para cá, ele está aqui, a sombrinha dele. Se passar no ponto de maior altura aqui, ele vai estar aqui. E depois ele volta tudo isso. Perceba que isso aqui são extremos, ó. A velocidade aqui no extremo é zero. Porque ele precisa fazer uma inversão de movimento. Se ele vai fazer uma inversão, ele precisa parar. Aqui é a mesma coisa, ó. A velocidade nos extremos é zero. Ou seja, aqui a velocidade é máxima, onde tem maior energia. O movimento harmônico simples funciona dessa maneira. É um movimento no qual há repetição. Para que haja repetição no movimento harmônico, ele precisa fazer inversões. Quando ele chega aqui, ele não vai mais para lá, então ele tem que inverter. Ou seja, ele volta. Quando ele chega aqui, precisa inverter. E para que haja inversão, a velocidade tem que ser zero. Lembra lá de cinemática? O objeto teve uma inversão. Ele precisa retardar para depois acelerar. Beleza, então como é que eu calculo essa frequência, fera? Eu posso usar a equação da velocidade em movimentos periódicos, que é 2π r vezes a frequência. A velocidade ele deu para a gente 1 vezes 2π. Qual é o raio? O raio é 0,1, que é a amplitude, né? Porque veja, a amplitude de oscilação é isso aqui, ó. Desse ponto até esse ponto é amplitude positiva. E desse ponto até esse ponto não é o raio?
É o raio. Então, eu posso dizer que esse raio é a própria amplitude. Bom, então nós vamos ter que F vale 1 sobre 0,2 π. Que é a mesma coisa que 5 sobre π, né? 1 dividido por 0,2 é 5. Hertz, marcando, então, gabarito letra C. Foi, fera, beleza? Então, chegamos na nossa resolução de questão de MHS. Show de bola, galera? Tranquilo? Vou jogar aqui no quadro para você fazer aquele print também do nosso movimento aqui do MHS. Beleza? Eu posso escrever, ó. Eu sei que a velocidade, por exemplo, angular, ela é a linear, certo? Melhor, posso escrever isso aqui antes, ó. É ΔΦ sobre ΔT. Só que ΔΦ, quando dá uma volta completa, é 2π, não é isso? 2πt. A frequência é o inverso do período, 2πf. E aí eu sei que a velocidade linear é a angular vezes o raio, né? Então, por isso que eu escrevi isso, ó, que a linear é a angular 2πf vezes o raio. Ou 2πr vezes a frequência, enfim. Então, eu usei essa expressão porque vem daqui que nasce do MCU. Beleza, fera? Tranquilo, né? Próxima questão. Uma questão sobre eletrostática. E vou te falar, essa questão muita gente resolveu de uma forma bem difícil. Mas que você poderia resolver com uma velocidade bem maior. Um campo elétrico é gerado por uma partícula de carga pontiforme e essa partícula tem 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb no vácuo. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova de 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb do ponto X para o ponto Y, que estão a 0,2 e 1,5 metros da carga Q, respectivamente, conforme o desenho abaixo. E aí ele deu a constante e ele quer saber o trabalho. E aí você precisa lembrar o seguinte, fera, que o trabalho nada mais é que a ação de uma energia que faz um sistema movimentar-se quando submetido a um campo elétrico. Então, olha só. Imagina o seguinte aqui, ó. Vou pegar aqui o piloto. Vamos supor aqui que eu tenha uma carga geradora de campo. Essa carga ela é positiva, tudo bem? E aí, nesse pontinho X aqui, ó. Nesse pontinho X, eu soltei uma partícula positiva. E aí eu te pergunto, fera, partícula positiva se atrai com partícula negativa? Não. Então vai haver uma força de repulsão. Vai haver uma força de repulsão. E aí ela vai se movimentar até chegar em um ponto. Eu vou chamar de ponto Y. Tanto faz, tá, gente? A trajetória, o trabalho independe. O trabalho independe da trajetória. Então, essa partícula, ó, ela vai ter, nesse ponto Y, um outro potencial elétrico. E aí eu posso dizer, pessoal, que o trabalho é a carga vezes a diferença do potencial elétrico. Beleza? Cuidado! Nos livros, coloca como ΔU. Variação, mas isso aqui não é variação, aqui é diferença. Variação é final menos inicial, aqui no trabalho não. Aqui no trabalho vai ser a carga vezes o potencial
inicial menos o potencial final. Por quê? Isso não é delta. Isso aqui, ó, é diferença. Há uma grande diferença, né? Desculpa o trocadilho, entre diferença e variação, né? Então, cuidado, não é o delta, tá? Então, vamos lá. O trabalho vai ser, então, a carga vezes a diferença dos potenciais. Lembra que o potencial é K e sub D, né? K sub D. Então, o trabalho vai ser Q vezes V Q sobre dx, opa, K, desculpa, KQ sobre dx, que é o início, né? Menos KQ sobre dy. Ele vai daqui, ó, até aqui, né? Beleza, então o trabalho vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 9 vezes... Eu posso fazer o seguinte, eu vou colocar em evidência. Não vou fazer muito cálculo, né? Eu posso fazer o seguinte em evidência. KQQ vezes 1 sobre dx menos 1 sobre dy. Senão eu vou fazer muito cálculo, né? Besteira. Vou mudar até aqui a cor do piloto. Nós vamos ter, então, 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 8, vezes 1 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 1, menos 1 sobre 1,5, né? Vou até transformar isso aqui, não. Vou deixar em 0,2. Show de bola, gente? Então, o trabalho vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 com menos 8, 1. Isso aqui vai dar 9 menos 4, né? 9 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 1 sobre 0,2 menos 1 sobre 1,5, né? Então, o trabalho vai ser igual a quanto, hein? Isso aqui vai dar 9 vezes 10 elevado a menos 4. Vai dar 3,9. Vezes 10 elevado a menos 3 joules. Com isso, marcando, então, gabarito letra E. Tá? Dei um pulo do gato aí, gente. Só fazer esse MMC aí. Esse MMC vai ficar aproximadamente 0,04. Aproximadamente isso. Show de bola, gente? Tranquilo? Então fica atento aí, ó. Se você só lembrasse que o trabalho não é delta U, é DU, onde D é diferença, você ia mandar bem. Sucesso, galera. Tranquilo? Pessoal, larga o dedo no like aí para ajudar o prof. Vamos que vamos. Próxima questão aí. Para a gente papirar. Questão bem bacana, hein? Sobre máquinas térmicas. Olha aí, ó. Considere uma máquina térmica que opera um ciclo termodinâmico que realiza trabalho. A máquina recebe 400 joules de energia da fonte quente, cuja temperatura é de 400 Kelvin, rejeita 200 joules. Bom, se a máquina rejeita 200, então já sei que o rendimento da máquina é 50%, porque se ela rejeita 200, ela só utiliza 200%, 200 joules, né? Logo, o rendimento dela é de 500. Fácil calcular isso, né?
Ela recebe 400, eu só uso a metade, então meu rendimento é de 50%. Beleza, aí olha só, analisando o ciclo termodinâmico exposto acima, conclui-se que a máquina térmica é Bom, se ela está utilizando calor, gente, ela está pegando 200 joules de calor, ou seja, ela está funcionando com 50% de energia. É um motor elétrico, então eu descarto quaisquer opções de refrigeradores. Se ela cedesse calor, aí tudo bem, ela é um refrigerador. Bom, então já sei que é motor elétrico. No 1. Essa máquina térmica, a primeira lei da termodinâmica, bom, ela respeita a primeira lei da termodinâmica. Por quê? A primeira lei da termodinâmica diz que o rendimento de uma máquina tem que ser menor que 100%. E ela está sendo uma máquina que respeita essa condição. Então, essa máquina térmica atende. Então, por enquanto, já descarto a letra D. Ficando, então, entre C e E. Bora lá. O rendimento dessa máquina é 50%? É igual. Show de bola. Então, nós temos motor elétrico, atende, igual a, marcando o gabarito. Letra E. Beleza, galera? Tranquilidade, né? Pelo amor de Deus, essa foi bananada. Show de bola. Beleza, pessoal? Eu só vou dar um pulo do gato aqui numa questão, porque é uma questão que não dá para a gente resolver nessa live. Ela vai tomar muito tempo, porque é uma questão de loop, ok? Mas fique sossegado, na próxima live eu vou estar resolvendo aí essas questões com vocês restantes da prova de 2020, tá? Loop é importante estudar, mas não vai dar para a gente matar ela aqui no quadro nesse resto de live. Nós temos aí 10 minutinhos. Então eu vou tentar achar uma questão mais legal que dê para a gente resolver aí em 10 minutinhos, tá? Bom, vou resolver uma questão bem interessante de magnetismo. Olha aí, ó. Um fio condutor no trecho KLM, sendo KL 8 metros, sendo LM 6 metros, está dobrado em ângulo reto e está ortogonalmente inserido em um campo magnético uniforme de intensidade 0,40 Tesla. Esse fio está conectado a um circuito resistivo que é composto por um gerador ideal de DDP 40 volts, né, que a gente chamou de eletromotriz ou DDP. As resistências são R1 8R2 12 e R3 24, conforme desenho abaixo. A intensidade da força resultante de origem magnética que atuará sobre o fio condutor no trecho KLM vale. Então, pessoal, ele está querendo saber a força magnética nesse condutor. E aí você vai lembrar que a força magnética é o campo magnético vezes a corrente vezes o comprimento, não é isso? A gente pode usar aí essa expressão. No entanto, a gente vai ter força magnética tanto no KL quanto no LM. Então, a gente vai ter que fazer uma resultante aqui daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente faz essa resultante aí. O importante é achar a corrente. Porque olha só, vai sair a corrente, ó, aqui do polo de maior potencial. E aí ela vai percorrer esses pontos, ó. Aqui é o ponto que eu vou chamar de A. Aqui também vai ser o ponto A. Haja visto que eu posso movimentar o ponto A até aquele ponto. Assim como eu posso dizer que aqui é B, então aqui também vale B. Esse é um tipo de circuito elétrico muito comum e que aparece em provas. Que é um circuito que engana bobo. O cara acha que está em série, mas na verdade está em paralelo. Então, fera, essa resistência equivalente, deixa eu fazer aqui no quadro, para eu ter mais espaço, tá? Esse circuito elétrico, então, é um circuito que apresenta resistores em paralelo. Então, olha o que vai acontecer com esse circuito, fera.
A resistência equivalente, nesse caso, vai ser 1 sobre REC, que é igual a 1 sobre R1, que é 1 sobre 8, né? Mais 1 sobre 12, se eu não me engano. 1 sobre 12, mais 1 sobre 24. Beleza? Se a gente pegar esse MMC vai dar 24, né? Faz aí que você é mais rápido que eu, ó. Vai dar 24. Ou seja, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1. Então, 1 sobre REC vai ser igual a 3 mais 2 mais 1 sobre 24. Que é a mesma coisa que 6, 5, 6, né? 6 sobre 24. Ou seja, a resistência equivalente, invertendo, vai ser 24 sobre 6, que dá 4 ohms. Até aí eu acredito que você não teve dificuldade alguma de resolver essa questão. Até aí eu sei que vocês não tiveram problema, tá? Então, sabendo identificar o circuito elétrico, matei. Agora vamos achar a corrente, né? A DDP é de 40. Olha só. Primeira lei de Ohm. U é igual a REC vezes I. U é 40. A REC é 4. Então, essa corrente vale quanto? 10 amperes, é isso? A corrente vale 10 amperes. Show de bola. Agora, olha só. Agora que vem aquelas jogadas da regra da mão direita, até para você identificar o sentido da força, né? Vamos ver se vai precisar fazer isso. Ele deu para a gente o seguinte aí. Bom, X significa que está entrando, né? O campo elétrico está entrando. A corrente está para baixo, né? Então, veja bem, ó. Se a gente for escrever aqui, ó. Aqui está o fio. Está o fio, ó, condutor. Aqui está o fio condutor, forma 90 graus. Aqui estão os X, ó, do campo magnético. E agora nós vamos fazer a regra da mão direita. É fácil, fera. Vem comigo, olha. Mão direita, fera. Dedão, sentido da corrente. Os 4 dedos aqui, ó, a ponta dos 4 dedos, sentido do campo. O tapa é a força. Novamente, corrente, campo, força. O campo está o quê? Entrando. Mas a corrente está para onde? Para baixo, não é isso? Ó? Porque o circuito elétrico ele vai fazer isso, né? Ó, passa por todas as resistências, a corrente vem daqui, ó. Então, ó, corrente para baixo, olha o dedão, campo entrando. Então, nesse fio, a força está para lá, certo? Não, porque aqui, ó, é movimento de elétrons. Então, a força muda o seu sentido. Detalhe importante isso aqui. Isso aqui é a mamata, é um néctar, tá? Ó, corrente para baixo, campo entrando, a força era para estar para lá, que é o tapa. É o tapa. Mas como é elétron, o sentido da força é o oposto. Então, na verdade, a gente vai ter aqui, ó, o sentido da força assim. Esse aqui é o sentido da força. Esse fio é o fio KL. Aqui, ó, é o fio KL. Aqui é o fio LM. Mesma coisa, ó, corrente está para lá, campo está para cá. A força está para onde? Para baixo, mas inverte. Então a força vai ficar para onde? Para cima. Então veja bem, ó. Eu tenho uma força para cá e eu tenho uma força para cá. São ortogonais, né? Se são ortogonais, ó, a força sobre o fio
LM, a força sobre o fio, KL. Aqui está a resultante, ó. Então, a força resultante, que é o que ele pediu ao quadrado, é a força LM ao quadrado mais a força KL ao quadrado. Agora é só a gente calcular essas forças e jogar aqui no Pitágoras, né? Show de bola? Então, olha só. Força magnética lá no fio KL. O campo é 0,4. A corrente é 10. O fio é 6. Então, nós vamos ter 24 newtons. A força magnética no fio LM vai ser, então, 0,4 vezes 10 vezes 8, que vai dar 32 newtons. Então, a força resultante ao quadrado é 24 ao quadrado mais 32 ao quadrado, fera. Que é a mesma coisa que a raiz de 1.600. Que dá 40, né? Nesse caso, gabarito letra B de bravo. Beleza, fera? Então, voltando aqui no quadro para você pegar todos os bizus, né? Aqui eu fiz a resistência equivalente, achei a corrente do circuito. Feito isso, a parte lá do fio onde está imerso em um campo magnético, eu vou ter os vetores da força magnética em KL, o vetor força magnética em LM, calculo a força magnética em cada fio e depois eu faço o Pitágoras para achar a resultante. Ele quer a resultante. Tudo bem? E depois eu jogo aí nessa expressão da força magnética em fios condutores. Show de bola, galera! Infelizmente chegamos aqui no final da nossa transmissão de física para a SpaceX. Passou rápido. Espero que eu tenha conseguido te ajudar nessa caminhada rumo à aprovação, rumo à SpaceX. Conte comigo, conte aqui com a AlphaCom, que está entregando em você sempre conteúdo gratuito para você aí ter a melhor preparação possível, na melhor maneira possível, tá? Se você quiser seguir lá o professor, Física Sem Choro é o meu Instagram. Vou estar muito feliz de ter você por lá seguindo. Tem muitas dicas interessantes que podem ajudar você aí na SpaceX. Beleza, fera? Tamo junto, conte comigo. Forte abraço. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Se tem alguma pergunta antes de sair. Lucas Soares. Aí, acabei resolvendo, Lucas, a 29. Então, galera, finalizamos aqui. Muito obrigado aí pela sua parceria, pela sua presença aqui na live. Tamo junto, forte abraço.